Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é uma leitura para a semana que está começando, é uma leitura atemporal, então a qualquer momento que você chegar pode ter uma mensagem para os próximos 7 dias. Lembrando que são tiragens coletivas, não ressoa com todo mundo, pega para você só o que fizer sentido, ok? No vídeo de hoje a gente conta com uma colaboração, a primeira colaboração aqui no canal, na verdade, com a empresa Other Spirit. É uma empresa que tem sede na Baía de Monterey, na Califórnia. Eles fazem pulseiras, enfim, colares, brincos de pedras naturais, de cristais, como essas aqui que eu tô usando, que vocês estão vendo. E aí as meninas entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em receber um kit, né, do produto deles, e fazer uma review que fosse sincera, honesta em um dos vídeos aqui do canal, né. Eu achei bem bacana, pesquisei sobre a empresa também para entender um pouco do trabalho deles, né? E uma coisa que eu achei muito legal é que Other Spirit significa espírito da lontra, né? Aqui as pulseiras têm esse medalhãozinho aqui com a lontra. Cada pulseira que você adquire, $1 é revertido para preservação das lontras marinhas lá da região. Então eu achei bem bacana, eles têm essa preocupação com a preservação da fauna marinha. Então você acaba apoiando também essa causa, né, ao adquirir um produto, né? Então achei isso bem legal. Eles me deram a opção de escolher, né, qual que eu gostaria de receber dentre as opções do site. E eu escolhi esse kit com 3, que é o kit do signo de Touro. Então nesse kit vem a quartzo rosa, a pulseira de quartzo rosa, a pulseira de rodonita. Eu amei essa de rodonita, é um rosé. Achei muito bonita essa pedra. E também vem a de lápis lazuli, que é essa azulzinha aqui, também muito linda, né? Eles se preocupam muito com a qualidade das pedras. Inclusive, essas 3 pedras desse kit, elas têm a nota AAA, que é como se fosse um rate, assim, de qualidade e autenticidade das pedras, garantindo que elas são de excelente qualidade. Todas as pulseiras vêm embaladas em caixinhas individuais, como essa daqui. Aí, quando você abre, eu tenho uma frase aqui bem bonita também. Cada pedra conta uma história única. Agora é hora de escrever a sua história. Bem inspiradora, né? Vem com um cartão, uma fichazinha, né? Falando sobre o nome do cristal, daquela pulseira. Qual é o rating dela aqui, ó. No caso, essa é o rating AAA. A afirmação da pedra, da pulseira. Aqui no caso do quartzo rosa eu sou amado por quem eu sou. A intenção. Qual é a intenção desse cristal? Então, no caso do quartzo rosa, ele é bem famoso, né? É amor. Os signos associados, aqui é Touro, Câncer, Libra e Capricórnio, e o chakra associado, que é o chakra do coração. Aqui embaixo vem um informativo para você, como cuidar da sua pedra, né? Enfim, como limpar, enfim, o que evitar de fazer, né? Então é bem bacana, assim, você vê que o trabalho é muito caprichoso realmente, né? Ela vem dentro desse saquinho. Cada pulseira vem dentro do saquinho, então são 3 caixinhas, né? 3 pulseiras, 3 caixinhas. Cada uma com o seu card também explicando aqui um pouco sobre aquele cristal específico. É bem bacana, eu gostei muito realmente das pulseiras. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles, o código de desconto também, caso você tenha interesse em adquirir, né, um dos produtos. Eu agradeço muito as meninas da Other Spirit por terem me enviado. Realmente eu gostei. E amei a delicadeza das pulseiras e das pedras, tá? São realmente muito bonitas. Inclusive, esse tamanho que eu escolhi é o mini, né? A pedra é menorzinha, né? Mas tem uma opção de um tamanho um pouco maior, caso, né, você goste das pedras um pouco maiores, tá bom? Mas eu achei lindo, assim, achei realmente bastante delicado. Other Spirit, muito obrigada por terem me enviado as pulseiras, eu realmente gostei bastante. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Hoje eu vou começar com o Oráculo das Possibilidades, com uma mensagem inicial. O que a gente precisa saber? Oráculo, primeira mensagem da semana. Veio uma mensagem de tempo, tá? É um pouco mais genérica, falando aqui de 12 meses, talvez para alguma coisa crescer, tá? 1 ano, né, mais ou menos. Então, eu vou tirar uma outra, tá? Primeiro passo. Interessante. Me lembrou um pouco a carta do louco aqui, né? Aquela ideia de você arriscar, sair um pouco da zona de conforto, realmente, né? Dar um salto no desconhecido aqui, tá? Ousadia, né? E no fundo do deck, mudanças. Ah, que legal, gostei. A borboleta saiu do casulo, olha só, evolução aqui, tá? Família também, uma semana mais familiar, vai estar se reunindo com familiares aqui, tá?
mudanças na família, talvez, mas eu gostei da ideia. As duas cartas para mim me estão trazendo uma ideia assim de liberdade, tá? Tanto a borboleta quanto essa moça aqui. Essa ideia aqui dos pés, né? Desse salto que ela tá pronta para dar, tá bom? Mas eu vou ler a mensagem dos primeiros passos para nossa semana. Você sente a necessidade de mudar algo em sua vida há algum tempo, mas a hesitação o impede. É hora de agir. Essa carta o incentiva a dar o primeiro passo, o grande salto que lhe trará a mudança tão esperada. Não se preocupe com aonde isso o levará. O importante é começar. Então, seja um projeto, um relacionamento ou uma meta pessoal, respire fundo e comece. Palavras-chave: iniciativa, coragem, início. Olha lá, interessante, né? Uma carta aqui incentivando você que está adiando talvez algum tempo fazer alguma mudança diferente, importante na sua vida. Com essa, engraçado, né? Eu virei aqui, carta do estresse. Parece alguém com dúvida, né? Talvez é um passo que deixa você assim um pouco preocupado, talvez por ser um pouco mais ousado, mais diferente mesmo, tá? Mas com aquela carta da borboleta, eu senti que é como se você tá pronto para dar esse passo, tá? Mesmo que tudo não esteja perfeito, mesmo que tudo não esteja 100%, arrisque, tente, tá? Você só vai saber se você tentar, e às vezes é sobre isso, né? Tem aquela frase, né? Você dá o passo e o universo dá o chão, é um pouco isso que eu tô sentindo aqui. Eu sinto que pode ser específico para alguém essa mensagem, tá? Mas você está pronto para realmente sair do casulo, para abrir as suas asas e dar esse início, esse movimento que você quer trazer para sua vida, tá bom? Então, talvez essa semana vai ser um convite aí, né? Para você já colocar esse pezinho aí nesse novo objetivo, nessa nova ideia que você está tendo, seja o que for, tá? Uma semana de primeiros passos aqui em direção a algo novo, tá? Bem bacana, gostei. Vamos ver uma palavra-chave? Cadê? Vou usar a culinária da bruxa. Uma palavra-chave para essa semana, oráculo. Que mais? Primeiros passos, que mais? Os cogumelos. Conexão com a natureza e com a magia das fadas. Os cogumelos crescem na escuridão e lugares escondidos, né? Mas se você buscar cuidadosamente se conectar com a natureza, você pode encontrá-los em todo lugar. Essa conexão e comunhão com a natureza está se tornando importante para você. Busque a magia do mundo natural. Busque por guiança dos espíritos e das fadas que habitam esses lugares. Encontre conexão com o mundo não visto, passando tempo nas florestas. Sempre seja respeitoso com a natureza e com as criaturas vistas e não vistas. E tenha cuidado para não pisar em nenhum cogumelo. Então, aqui é uma semana. É engraçado, porque eu vendo essa carta, eu tenho a sensação que pode ser importante você dar uma recarregada nas energias, tá? Para mim, quando se fala de se conectar com a natureza, é aquele momento de você se conectar com a sua essência também, de alguma forma. Respirando, indo para um parque, um jardim, fazendo um passeio, estando em contato, até às vezes estando mais ao ar livre aqui para alguém de repente, tá? Se você passar muito tempo dentro de casa ou no seu trabalho, enfim, pode ser legal você relaxar um pouco aqui, estando mais ao ar livre, estando mais em contato com a natureza. Eu entendo que pode ser uma recarga aqui para alguém, tá? E se abrir para esse mundo, né? Mundo das fadas, esse mundo não visto, né? Como ele fala aqui, tá? Mundo mágico, né? No fundo do deck, a energia do manjericão, falando de tranquilidade financeira aí, tá? Olha lá, dinheiro e tranquilidade. Eu gosto muito de manjericão. Só o cheiro dele para mim já é relaxante. Então aqui ele fala que o manjericão tá trazendo tranquilidade e paz mental em relação às finanças, tá bom? Então talvez se você tá preocupado com alguma questão em relação ao dinheiro, tá apertado, eu entendo que pode ter algum tipo de alívio nesse sentido aí, ou algum tipo de recebimento chegando. Você vai ficar tranquilo de alguma forma essa semana, tá bom? Ele fala assim: a tranquilidade e a paz são encontrados quando a gente se sente seguro e quando as nossas necessidades são satisfeitas. O manjericão vai ajudar você a se realinhar com aquilo que te provém realmente conforto, trazendo um senso de paz para as nossas vidas quando se trata de dinheiro, tá? Então, olha só, financeiramente tem alguma sensação de tranquilidade chegando essa semana ou nos próximos dias aí, ok? Vamos ver com o tarô, então, o que tá vindo aí para essa semana? Acho que eu vou usar esse aqui.
Eu puxei aqui uma carta, veio o As de Ouros, ela tá bem cheirando as rosas, ó. O momento parece que pode ter uma certa tranquilidade essa semana de alguma forma. E ela tá, né, na natureza, num jardim, não sei o que que é isso aqui. Realmente pode ser para alguém importante. Esse momento de se reconectar com a natureza de alguma forma, tá? Faz falta, né? Vamos lá. O que mais para essa semana? Esse tarô tem umas cartas extras, tá? Como oráculos mesmo. O mundo, uau, que bacana. Eu achei muito legal essa ideia do movimento, tá? Tá vendo? Nas duas cartas, elas estão como se estivessem andando, né? Seguindo em frente, se movimentando. Nossa, muito bacana. E o mundo é uma carta que fala de realização, de sucesso, conquista, tá? Aqui também traz forte a ideia de exploração, né? Tá vendo como se ela fosse uma viajante, né? Então reforça um pouco essa ideia de fazer alguma coisa diferente, de explorar novos caminhos, novas possibilidades e até de admiração, né? É muito interessante, porque a ideia aqui é como se aqui é o primeiro passo. E aqui eu sinto assim, você dando esse passo, você avançando e se admirando, sabe quando você entra num lugar pela primeira vez, que é tudo novo e você fica olhando meio admirado? É essa a ideia que eu sinto aqui, tá? Você pode estar começando uma jornada que vai ser bastante entusiasmante para você, tá? E o mundo é sucesso. 9 de copas, uau! Olá! Que bacana, né? Como se ela estivesse, né, tomando banho, cantando, a música rolando, o cachorrinho observando. E 9 de copas é uma carta que fala de realização de desejos, tá? Muito legal. A ideia aqui é. Eu ia falar é uma semana relaxada, mas mais ou menos, porque com o 5 saiu o 5 de espadas, tá? Então, assim, é como se o cachorrinho, né, limpou as patas aqui e acabou sujando ela, né? Então, assim, que eu sinto com esse 5 de espadas? A ideia de algum tipo de falha, tá? De erro, talvez, tá bom? Mas não sei, aqui eu não sinto. Com as cartas que tem junto, eu sinto que pode ser um detalhe, tá bom? E que talvez faz sentido, porque a gente pode estar falando de alguma jornada nova começando aqui. Então é normal também ter erros, tá? Bom, no fundo do deck, o As de Espadas, tá? Uma carta que fala, nossa, pra mim essa carta tá falando de sinais. Deixa eu ver se eu consigo focar. Porque é como se ela tá no meio de uma neblina, no alto de um penhasco. Olha que interessante, como a simbologia tá se repetindo, né? Com essa daqui. Só que aqui a ideia é de que a dúvida, a neblina, né? Ela tá no desconhecido, tá numa situação onde ela não consegue ver muito bem, e eu entendo que é como se esse pássaro passasse e desse um sinal para ela, né? Fosse um sinal, uma espécie de sinal, de mensageiro para ela aqui, tá? E o As de Espadas é uma carta que vai falar de comunicação, clareza, mensagens, notícias podem estar chegando essa semana, que podem tirar você de uma situação nebulosa, assim, também confusa, tá? Tá vendo? Tá no frio aqui, né? Tem uma clareza chegando para você aqui, tá bom? Uma notícia importante, eu entendo, com as de espadas. 4 de paus. Tinha a carta da família, né? Também no outro oráculo. Eu sinto que alguém aqui pode estar fazendo algum tipo de reunião de família, celebração, ou evento de uma forma geral. Você pode estar participando ou realmente preparando algum evento, tá? Vamos verificar já os 5 de espadas? Tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. O que é o 5 de espadas, oráculo? Vamos ver. Vou usar esse aqui. O que é o 5 de espadas? A ausência. Olha que interessante a questão dos pássaros de novo, as penas, tá? Uma ausência, uma sensação de falta, talvez, tá? Curioso. Só que no fundo do deck, olha só, exatamente o que eu senti. A carta talismã, que nesse oráculo é a melhor carta, ela é a carta protetora,
ela abençoa o consulente, aliviando as cartas negativas que estiverem saindo na tiragem e traz bênçãos, traz realizações, enfim. É uma carta abençoada realmente aqui, tá? E é exatamente mais ou menos o que a gente sentiu aqui, né? Porque com o mundo já fala dessa ideia da realização, do sucesso. Nove de Copas é uma carta de desejo realizado. Então é como se de alguma forma esse 5 de espadas, que é uma carta pesada, vamos dizer assim, ela tá neutralizada de alguma forma aqui, tá? E para alguém pode ter a ver com uma sensação de falta, de carência, de ausência, tá? Seja em que sentido for isso daí, tá bom? Pode ser, tá? Mas a semana, ela vai ser uma semana bacana, tá? Tem uma sensação de dever cumprido de alguma forma com o mundo, ou realmente de um sucesso, ou de conquista. Aqui pode ser alguém viajando, né? Você pode estar lidando com situações do estrangeiro, né? Relações à distância, pessoas de fora, enfim, de outros países, tá? É uma carta que fala de você se comunicando então, com o mundo, né? Então, é uma carta de expansão, novos territórios, e eu sinto muito isso, assim, uma jornada nova, você iniciando, finalizando uma etapa e iniciando uma outra que ainda pode ser um pouco desconhecida, um pouco diferente para você. E você tá assim ainda se maravilhando de alguma forma. É uma nova etapa aqui com o mundo, tá? Tem uma nova etapa começando aí na sua vida, tá? Bem bacana. Com o 9 de Copas, tem bem forte essa ideia da satisfação pessoal. Então, tende a ser uma semana onde você pode estar se sentindo mais leve, mais relaxado, né? Satisfeito de alguma forma, né? A gente sabe que a vida a gente nunca tá 100% pleno, como se nenhum problema tivesse acontecendo, né? Não. Mas de uma forma geral, você tende a estar mais satisfeito, mais em paz, mais relaxado, aproveitando o momento, né? E, e por algum motivo eu olho essa carta e eu sinto ela se preparando para alguma coisa, algum evento, algum compromisso. Aquele 4 de paus também me deu essa ideia. Então, talvez realmente tenha algum tipo de evento aqui para alguém essa semana, tá? É uma carta das realizações dos desejos. Então, pode ser que alguma coisa que você quer vai acontecer ou que tá no caminho para isso, né? Então, eu entendo que são bons augúrios aqui de alguma forma, tá? Sobre um desejo que você quer alcançar, tá atingir, né? Isso tá no seu alcance de alguma forma, ok? Siga em frente, tá? É o que eu diria aqui, tá? O 5 de espadas, eu senti essa energia, como eu falei, da falha ou do erro, né? Como se ela se suja um pouquinho, né? Então eu entendi isso. Um deslize, talvez, né? Como se eu diria que em relação às parcerias essa semana, procure ficar atento para não deixar passar os detalhes, sabe? Dos acordos, né? Do que as pessoas falam para você, porque é como se 5 de espadas sempre traz aquela ideia de alguém que pode estar sendo enganado de alguma forma, passado para trás, né? Literalmente, né? Então, assim, fique atento, né, com suas parcerias, com as suas relações, com os contratos que você assina, né? Enfim, para que esteja tudo realmente muito claro, né? Para que você não se prejudique de alguma forma, né? Porque é uma carta que pode falar de um lado, é uma carta que fala de desequilíbrio, né? Um lado pode sair prejudicado de alguma forma, tá? E pode ser intencionalmente da outra parte ou não, né? Então, assim, fique atento apenas com nesse sentido aqui, tá? Vocês podem ter a ver com até reputação, talvez, né? Me veio essa ideia aqui também, tá? Enfim, tá bom? Tanto que essa carta da ausência, eu pensei nisso, assim, ausência de informações, tá? Talvez sobre uma parceria, um acordo, alguma coisa, faltam informações importantes, né? Faltam detalhes, tá? Então, busque se informar realmente aqui, tá bom? Lembra o As de Espadas, né? O As de Espadas também é uma carta associada à informação, à comunicação. Cadê que a gente tinha visto, tá? Então, acho que é só isso, assim, fique atento, fique bastante atento aí às informações, tá bom? Essa semana que você recebe, tá? Seja de coisas que você vai assinar, ou de contratos, negociações que você vai fazer, conversas que você vai ter, tá bom? É tão interessante porque aqui o pássaro tá voando, né? E aqui as penas também tem um pássaro e as penas caindo. Então, assim, eu entendo que detalhes, tem alguma coisa com detalhes essa semana pra gente prestar atenção e não deixar passar, tá bom? Seja como eu falei, parcerias, nas trocas, né? Alguma coisa que você está estudando, no seu trabalho realmente também, pra não deixar passar os detalhes, tá bom? Que pode ser importante, tá?
essa semana. Mas de uma forma geral é uma semana bem agradável, tá? Comparando a semana passada, que eu lembro que só tinha, né, espadas, então essa tá bem bacana, tá? Tem uma sensação de completude, bem-estar, realização, satisfação pessoal, mas ter cuidado com, como eu falei, detalhes, né? E prestar atenção nas intenções também das pessoas que você está lidando essa semana aí, tá bom? Para garantir que estejam claras, o que você esteja realmente se sentindo segura, tá? Nas trocas, nos acordos, nas parcerias, ok? Pode ter alguma coisa faltando, algum detalhe importante, tá bom? Então vamos ver para a vida amorosa, como que estão as coisas dessa semana. Para a vida amorosa, eu quero começar com um livro oráculo. Ele chegou essa semana e eu achei ele tão legal, eu tava usando ele. O Oracle Love Answer. Então, basicamente, eu vou abrir em alguma página. Vamos ver. Conselho inicial. Amor. Ele fala assim que esse é o momento de mudar o ar, mudar de cenário, tá? Ouça a sua intuição. Olha só, talvez se você tá sentindo que alguma situação tá esquisita com o 5 de espadas, não preste atenção, tá bom? Essa sensação não vem à toa, não vem por acaso. E, curiosamente, essa carta do primeiro passo, né? Ela fala de mudança também, né? De certa forma, tá? Deixa eu ver mais uma. Eu amo você. Alguém te ama em segredo, é isso? Peraí, deixa eu traduzir aqui. É isso mesmo. Alguém te ama secretamente, olha aí. Se você tá pensando em alguém, pode ser essa pessoa aí que você pensa, tá? Alguém te ama secretamente. Um admirador secreto aí você tem, tá bom? Interessante, esse livro é legal, né? Eu achei ele muito interessante. Mas vamos lá. Oráculo para vida amorosa, o que que vem essa semana? O que que a gente precisa saber? Um admirador secreto, alguém que ama você secretamente. Que coisa, né? Por que que não fala, né? Mas vamos lá. Ah, que engraçado. A relação discreta, tá bom? Curioso, né? Relação discreta, talvez você tá conhecendo alguém de uma forma mais discreta, aí mais no oculto, né? Eu vou ler a mensagem, tá? No fundo do deck, olha lá, o flerte, energias de flerte para essa semana. Você pode estar flertando, paquerando bastante aí, esquemas repetitivos, né? Ó, só ter cuidado, ó, para prestar atenção, né? Se você não tá mudando a pessoa, mas a situação é a mesma, sabe? Cuidado com os padrões que a gente repete, né? Olha lá, família, realmente tem alguma coisa com a família aqui, tá? Essa semana, a família pode ter uma importância na sua vida amorosa. Você conhecendo alguém através da família, ou em um evento que você vai com a família, com amigos, uma mulher. Carta da mulher. E passeios e noites. Olha lá, passeios e noites, flerte. Tem muito forte essa ideia do evento aqui, tá? Um show, talvez me venha essa ideia. Eu vou ler a mensagem da relação discreta. Essa carta anuncia um relacionamento em que a discrição será favorecida. No início, você e seu parceiro se verão em segredo, longe dos olhares alheios, simplesmente porque será importante proteger o relacionamento o máximo possível. É possível que você decida voluntariamente não contar a ninguém sobre esse caso e você está certo. Você não quer correr o risco de alguém se intrometer. Além disso, seus guias confirmam que no momento essa é a melhor solução. Tudo poderá se desenrolar naturalmente para a maior felicidade de seus pequenos corações, tá? Então, olha lá, realmente, aqui eu achei interessante ter visto aquela frase, né, do alguém te ama em segredo e a relação discreta, tá? Então, talvez realmente você pode estar desenvolvendo uma conexão mais discreta, pelo menos inicialmente, pode ser, tá? Seja pelo motivo que for aí, né? Ou alguém que está realmente secretamente interessado em você. O oráculo já tinha falado isso, né? Curioso, né? Vamos ver o que mais. O que mais para a vida amorosa? Se você quiser pensar em alguém, pensa na sua pessoa, que esse oráculo ele traz mensagens também, né, de alguém, tá? O que mais?
a fofoca, tá? E ele fala aqui, ó, eu tenho falado sobre você para os meus amigos. Olha lá. Interessante, né? Alguém comenta sobre você para os amigos, para os conhecidos aí, tá? Muito forte aquela energia das pessoas, né? Da família ao redor, então pode estar fazendo sentido realmente aqui, né? Aqui no fundo do deck também achei interessante que tem a energia do trabalho. Eu estou focando no trabalho para ter mais estabilidade financeira, tá? Talvez você está pensando em alguém, essa pessoa pode estar com interesse bastante voltado para o trabalho nesse momento, tá bom? Para se estabelecer materialmente aqui, talvez ela tenha algumas questões aí financeiras para pôr em ordem, tá? Tinha aquela carta do manjericão também falando de finanças, né? Então pode ser. Olá, Chaser, que é o perseguidor. Se apenas existisse um modo de eu fazer você sentir o meu amor. Olha lá, a pessoa. É interessante, né? De novo, essa ideia. Se existisse um modo de eu fazer você sentir o meu amor. Aquela carta lá da pessoa que ama em segredo. E o perseguidor, né? Como se. Pode ser realmente alguém que não se revelou aqui, tá? Finais. Eu sei que finais são difíceis, mas é o melhor que nós. Mas é melhor que a gente siga em frente por agora, por hora, tá? Talvez você finalizou com alguém aí recentemente, ou tá finalizando, tá? Vocês podem ter a ver com essa relação discreta aqui. Ah, que interessante. E not finished, tipo, não finalizado. Ainda existe negócios inacabados. Não acabou até que eu diga que acabou. Olha que coisa, tá? Tá muito curioso aqui, né? Aqui a ideia. Eu cortei aqui player. Conflito interno. Meu mundo está caótico exatamente agora. Eu não consigo pensar direito. A pessoa talvez está passando por algum conflito interno. Amizade. Novos começos. Pode ter um novo começo aqui para alguém realmente, tá? Vamos esquecer sobre o passado. Arriscar e começar novamente. Tá? Novos começos. Então, o que eu entendo para essa semana? Perfect match, o par perfeito. Nós somos um par perfeito, essa é a razão pelo qual nosso fogo queima, né, queima tanto, tá? Olha lá, você pode ser um par perfeito aí com alguém, tá? Aqui é interessante, tá bom? Porque assim, a gente tem essa ideia, a fofoca, o perseguidor, o final e o não finalizado, né? Então, o que eu entendo aqui, né? Existe algum tipo de fim, de alguma forma, em uma relação, se você tá pensando em alguém. Pode ser que você já está finalizando, está nesse processo, está pensando em finalizar ou já finalizou. E agora essa pessoa está com essa energia aqui do perseguidor, né? E que não consegue encontrar uma forma, talvez, de dizer para você o que ela sente, tá? Que é o que ele fala aqui na mensagem, né? É uma pessoa que fala para você, que fala de você para os amigos ou familiares, alguém que fala sobre você. Só que assim, com essa última carta, pode ser que essa história está inacabada de alguma forma. Entende? Talvez ela teve aquela ideia, talvez ela teve uma vírgula, mas ainda não um ponto final, tá? Não sei se está fazendo sentido isso aqui, pessoal, mas o que eu sinto é assim, talvez você tá passando por um momento de encerramento, tá? Mas é como se fosse temporário, é como se essa pessoa ela fosse ressurgir, tá? Existem coisas ainda para vocês viverem, eu entendo aqui. Não, apesar de estar passando por um encerramento, não é um final nesse momento, entende? É uma coisa momentânea, eu entendo aqui, tá? Enfim, né? Ainda mais porque essa pessoa, pelo menos eu entendo que aqui existe um sentimento ainda aqui, seja seu, de uma outra pessoa, enfim, ou das duas partes, inclusive, tá? Mas eu entendo que você pode estar vivendo, se você está vivendo um encerramento essa semana ou recentemente, ele pode não ser definitivo, tá? Ainda tem coisas para vocês viverem juntos aqui, tá bom? Enfim, e alguém que tá falando de você aí por aí também, tá? Eu entendo aqui que, apesar de vir com essa energia de fofoca, né? Eu entendo que é alguém que não consegue esquecer você. Então, por isso que fala de você, enfim, você vira assunto, né? De alguma forma aqui, que a pessoa não esquece, tá? Enfim, veja se faz sentido, pessoal, não sei, né?
Pode ser essa relação discreta, de repente, aqui, tá? Mas realmente o que eu sinto é isso. Uma situação que você tá vivendo um encerramento ou viveu recentemente, não acabou de fato, tá bom? Ainda tem coisas para acontecer, tem muita água para rolar ainda aí, tá bom? A ausência, né? Tinha aquela carta da ausência também, pode ter a ver com essas finalizações, tá? Bom, veja se faz sentido, né? Eu vou tirar uma música, se você tiver alguém para pensar, pensa na sua pessoa, uma música dela para você. Mentiras, tá? A música Beautiful Lies, Young Blow, Fit Kalani, não conheço, pessoal. E aqui fala de uma mentira, tá? E é interessante, né? Porque o 5 de espadas, ele pode falar de mentira, tá? Como eu falei, algum detalhe, alguma coisa, um erro, né? Alguma coisa que tá um engano, tá? Então pode fazer sentido, realmente, tá bom? Entrou na minha vida e agora está indo embora de novo, né? Interessante essa questão do de novo, como se houvesse uma repetição aqui, tá? De padrão, né? A gente tinha visto aquela carta. Mentira, tá? Então, assim, de alguma forma a mentira pode estar envolvida numa situação, né? Aqui a sensação que eu tenho é alguém que descobriu uma mentira. Não sei se é você ou se é essa pessoa em relação a você, tá? Mas eu sinto que tem a ver com isso aqui, tá bom? Lembra que eu falei do erro, tá? Da sujeira, né? É como se o cachorrinho tá sujando o rosto dela sem querer. Alguém pode ter sido pego numa mentira aqui, tá? Aí, enfim, veja se faz sentido ou não para sua situação, tá bom? Não sei se a pessoa se sentiu enganada ou você de repente, tá? Deixa eu ver o fundo do deck. Hoje eu não vou colocar música não no áudio, tá? Nossa, muito interessante, tá? Porque no fundo do deck a música é da fala uma vez mais, tá? Que é a música I Have Nothing da Whitney Houston. Não tenho nada, né? Essa música é bem bonita, né? E é uma vez mais, é tipo assim, tentar de novo, tá? Então tá interessante aqui, tá bom? Enfim. Essa música é muito bonita, né? Daquele filme lá do Guarda-Costas, né? Olá, não me faça fechar mais uma porta, não quero mais me machucar. Fique em meus braços se você ousar. Ou então eu devo imaginar você lá. Não vá embora, eu não tenho nada, 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 não tenho nada se eu não tenho você. Você vê diretamente no meu coração. Você quebra minhas paredes com a força do seu amor. Eu nunca conheci o amor como eu conheço ele com você. É como se o que existe entre vocês é muito diferente, é muito único também, tá? E uma tentativa a mais, uma vez mais, enfim. De novo essa ideia, tá? De que talvez alguma coisa aí não acabou, tá bom? Enfim, talvez houve umas mentiras, houveram erros, houveram decepções, tá? Mas veja se faz sentido aí, talvez alguém vai querer uma segunda chance aí, tá bom? O ser humano erra às vezes, né? Deixa eu puxar uma carta desse aqui, deixa eu ver. Change. Olha lá, mudança. A borboleta de novo, né? Tinha saído essa simbologia. Ele fala: juntos vocês estão liberando velhos hábitos, dando espaço para crescimento que vai fortalecer a sua conexão. Próxima fase, crescimento, evoluindo, tá? Ó, tem uma mudança acontecendo aqui, tá bom? De alguma forma, tá? Na sua vida amorosa. Para finalizar, eu vou tirar uma mensagem da. Cadê? Vou tirar um conselhinho rápido aqui do oráculo do amor próprio, self-care, do autocuidado. Um conselho de autocuidado para essa semana. Sempre bom, né? O que a gente precisa saber, oráculo. Ação, tá? Semana de ação, olha só. Evolução também, né? Uma nova porta surgindo aí. Gostei. Olha lá, baby steps, passos pequenos ainda assim são passos. E eles são melhor do que permanecer no mesmo lugar, tá? Olha lá. É muito essa ideia, né, dos passos, do movimento, do agir para essa semana, tá bom? Eles estão reforçando bastante isso aqui, tá? Mesmo que sejam passos pequenos, siga em frente a si mesmo, mesmo que na sua percepção seja pequeno, tá?
A ideia aqui é qualquer coisa aqui é melhor do que ficar parado ou permanecer onde se está, tá bom? Então movimente-se realmente, tá? Siga em direção ao novo de alguma forma aqui, tá bom? A fazer algo novo, fazer algo que você estava adiando, talvez, tá? E é muito legal essa ideia da evolução aqui, tá bom? Tem uma porta se abrindo, tá? Só que ela vai precisar que você suba as escadas, que você dê esse passo, que você faça esse caminho, tá bom? Mesmo que ele seja diferente de alguma forma, ou desconhecido aí, né? No fundo do deck, esqueci o que significa essa palavra aqui, depois eu ponho aí na edição, mas ó, essa ideia de relaxar, né? Um banho relaxante, né? Interessante. O autocuidado é uma necessidade, não é um luxo, né? É exatamente, né? Aquela coisa de fazer uma pausa, de se cuidar realmente. Duas cartas que falam disso, né? Esse momento de relaxar um pouco aqui, né? Essa semana pode ser bem importante, sempre é, né? Mas essa semana talvez seja um pouco mais importante ainda essa ideia de se recarregar. Aqui também falava sobre isso. Se recarregar, olhar para você, para suas necessidades, se priorizar de alguma forma, tá? Por mais que a gente fale, né? Nossa, a gente tem que se priorizar. A realidade é que nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue se priorizar. São tantas demandas que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Essa semana eu entendo que o convite é esse: você olhar para suas demandas, para suas necessidades, do seu corpo, do seu bem-estar, da sua beleza, talvez até. Enfim, eu entendo que pode estar sendo bem importante aqui. É se mimar um pouco aqui, tá? Vai ser legal. Vou até deixar aqui essa aí também, ó. Semana você tá precisando se cuidar, tá bom? Se nutrir, tá? Acima de tudo aí, né? Às vezes a gente precisa, né, desse cuidado, desse carinho com a gente mesmo, né? E não ficar esperando do outro isso, tá? Para finalizar, quem que eu vou finalizar hoje? Deixa eu ver. Uma mensagem do anjo da guarda. Eu estou orgulhoso de você. Seu anjo da guarda está orgulhoso. Olha lá que interessante. No fundo do deck, aproveite as oportunidades certas. Ele fala assim, ó, e se hoje fosse o seu dia auspicioso, aqui e agora? Você pode realizar tudo o que quiser. As energias estão com você. Você me pede opinião? A resposta é sim. Você pode escolher seguir nessa direção, fazer essa escolha. E se você me ouvir com atenção, posso te guiar para o próximo passo que você precisa dar para ser feliz. Confie em si mesmo. Muito interessante, né? Muito legal. Deixa eu ver essa mensagem aqui do orgulhoso. Eu gosto dela, eu já tirei ela também para mim. Linda essa carta, eu adoro esse oráculo. Desde que escolhemos trabalhar juntos nessa vida, não houve um momento em que me senti mais orgulhoso de você do que hoje. Você é um bom aluno e está seguindo exatamente a missão de vida que escolheu. Você acredita em mim, conversa comigo, tenta me entender e, acima de tudo, ouve os sinais que deixo ao longo do caminho. Essa carta indica que seu anjo da guarda está orgulhoso de você e do que você realiza. Ele parabeniza o seu progresso, sua consciência e sua evolução espiritual. Você pode perguntar a ele regularmente se ele está satisfeito com você. A cada dia, ele redobrará seu orgulho. O prazer e a missão dele são ver você realizar o que veio fazer no plano terreno. Você provavelmente já passou por uma situação dolorosa e ele quer que você saiba que o consola. Todo ser humano precisa de reconhecimento. Às vezes, familiares ou amigos se esquecem disso, mas seu anjo da guarda nunca se esquece, e vindo dele, esse sentimento é ainda mais forte. Sempre faça o possível para estar satisfeito consigo mesmo primeiro, e depois agradar o seu anjo da guarda. Ao se deparar com decisões, pense em como se sentiria se escolhesse isso ou aquilo, e então decida. Interessante, né? Que é como se a ideia aqui é que primeiro que ele está orgulhoso de você, tá bom? Você está fazendo as escolhas certas, está indo no caminho certo, né? Mas essa ideia de escolha, de dúvida, tá? Se você tem dúvida em relação a alguma questão, opte por aquilo que iria mais satisfazer você, né? Plenamente, tá? Isso, paralelamente, também iria satisfazer o seu anjo da guarda. Ele também fica feliz com a sua realização, com a sua felicidade, tá? Mas, de toda forma, para essa semana, o que ele quer que você saiba é que ele se orgulha de você. Bom, você está fazendo as escolhas tudo direitinho, como ele falou, você está sendo um bom aluno ou boa aluna, né? E se você não está tendo esse reconhecimento,
por parte aí de quem está ao seu redor, ele que também está ao seu lado veio hoje para trazer esse reconhecimento para você de alguma forma. E às vezes a gente precisa, né? Eu sei que não é certo ficar esperando validação de ninguém, mas que às vezes isso faz falta, faz. Não vou fingir que não é importante, tá? Enfim, às vezes isso faz falta, né? Uma validação no dia a dia. Eu sei que a gente não tem que ficar esperando nada de ninguém, né? Expectativa, enfim, tudo isso acaba gerando as decepções, né? Mas hoje ele valida você e reconhece seu esforço e seu trabalho, tá bom? E ouça bem o seu coração aí, caso você tenha com alguma dúvida, tá bom? Faça aquilo que deixa o seu coração mais pleno, mais realizado de alguma forma, tá bom? Eu quero tirar só mais uma. Olha lá, puxei aqui. A vida é bela, tá? Para finalizar essa semana. De alguma forma, podem surgir motivos aí para você comemorar, alguma coisa nova, talvez, ou alguém novo chegando, eu não sei, tá bom? Mas também lembre-se disso, né? De se admirar ao longo do caminho, de não perder esse encantamento, tá? E de seguir em direção aos seus sonhos, tá bom? Mesmo que eles exijam talvez um passo um pouco desconfortável aí da sua parte essa semana, ok? Então essa foi a mensagem. Desejo que seja uma semana excelente para todos. Fiquem com Deus.